Olá, pessoal! Estamos de volta para continuar o nosso bate-papo, agora com foco em fronteiras culturais e a pandemia. Se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá na página principal para entender quem que é o Paulo, CEO da Coima, e conheça seus insights sobre como a mudança de mindset é de extrema importância para o crescimento do agronegócio. Paulo, eu vi que a Coima, ela não está somente no Brasil. Vocês estão hoje representados também em mais de 17 países. E eu imagino os desafios totalmente distintos de um país para o outro. E aí eu queria entender um pouquinho como que tem sido, né, essa relação internacional e quais as maiores dificuldades enfrentadas. Bom dia, Tamires. Obrigado pelo convite mais uma vez para participar aí desse bate-papo no IBDI. Muito bacana falar com vocês. Sim, a Coima já exporta para dezenas de países, né, da América do Sul, da África, Europa e até da Ásia. As nossas exportações, elas não são exportações muito recorrentes para todos os países, então existem alguns países que a gente tem um pouco mais de recorrência. E o primeiro grande desafio para o nosso tipo de produto, para o nosso mercado, é o desafio logístico, né? Então, você pensa que eu tenho produtos aqui, equipamentos que pesam mais de 1 tonelada, né? Então, são produtos que, para sair da fábrica, serem embarcados, estofados no Porto Santos, ir para navio e chegar nos países, basicamente, primeiro, é navio. Segundo, que quando você atraca no porto, você tem todo o desafio depois logístico dentro do país que você tá exportando, para que chegue à zona rural, porque o nosso produto vai para a zona rural, né? Então, esse já é um desafio da Coima aqui no Brasil, né? Então, você imagina que a gente entrega para o Brasil inteiro, mas os acessos às propriedades, diferentemente, por exemplo, das fazendas dos Estados Unidos na Europa, são muito difíceis. A gente, por exemplo, a gente tem muito cliente no Pará, então os acessos de estradas são muito ruins, as estradas em si, as estradas de acesso à fazenda são muito ruins. Isso não é diferente em outros países da África, por exemplo, Paraguai, Colômbia, enfim, outros países que a gente exporta. Então, o desafio logístico é o primeiro deles, né? A instalação dos produtos também é feita todas por técnicos exclusivos da Coima, né? Obviamente que em alguns países que a gente tem mais representantes com mais volume de faturamento, mais recorrência, a gente tem equipes próprias lá, né? Mas o desafio de assistência técnica e logística não é um desafio fácil para esse mercado, até porque você não, como eu te falei, você não tem recorrência muito alta, então às vezes você não justifica ter um centro de distribuição, por exemplo, num país, e às vezes você tem algumas vendas pontuais que precisam ser bem observadas. Acho que esse é o principal desafio. O segundo ponto, que você já pegando a tua pergunta, é as diferenças que existem, as peculiaridades que existem, né, nos países. Cada país tem a sua peculiaridade, né? E uma das diferenças que existem são o momento tecnológico que o país se encontra sob o ponto de vista de pecuária. Então, é engraçado que a gente, por exemplo, exporta para Portugal e exporta para Paraguai, ou exporta para países da África, Angola, a gente exporta muito. Então, você imagina a diferença que existe na maturidade da pecuária nesses países, ou seja, Angola, uma oportunidade, tudo para acontecer, tudo para ser feito, o rebanho todo indo para a África, aquele desafio todo de produzir alimento e carne para a África, desafio bacana, mas infraestrutura super complicada, país super difícil, do ponto de vista político, fiscal e etc. Né? Aí você vai para a Europa, é um país absolutamente maduro, consolidado, tranquilo, aí você tem dificuldades de barreira sanitária e barreiras não alfandegárias, né? Aqui por ser país da América do Sul, né? Aí, por exemplo, você vai para o Paraguai, você já tem, nos últimos anos, uma similaridade muito próxima, uma facilidade maior, do ponto de vista logístico, mas uma similaridade muito, muito próxima, porque o Paraguai vem se desenvolvendo muito na pecuária, né? Então, tem muito brasileiro que foi para lá, começou a desenvolver a pecuária economicamente e culturalmente, e aí se torna mais fácil. Então, cada caso é um caso. Você vai exportar para a Colômbia, por exemplo, que é um país que tem uma pecuária, um rebanho pequeno, mas muito promissor, de muita qualidade, né? Se molda muito nas tecnologias do Brasil, né? Se inspira muito nos brasileiros. Você tem um desafio super, super difícil, porque você tem que embarcar, por exemplo, um equipamento aqui no Porto de Santos, aí você dá toda a volta para desembarcar em Cartagena, aí você tem que pegar um caminhão e às vezes andar
600, 700 quilômetros no meio da Colômbia, que é uma Amazonas na serra, né? Então, para você fazer a instalação no país. Então, não é fácil, não é brincadeira. É bem complicado. Aliás, o sofrimento da gente com o supply chain, vamos colocar assim, né? Brasil já é, imagina fora, então as coisas vão complicando, até porque a gente não conhece de fato, né? Como é que são os países, então a gente fica meio que naquela, para onde a gente vai correr, né? Sem Imagino dúvida. que seja bem complicado mesmo. Trazendo um pouquinho agora a nossa conversa para o contexto atual da pandemia, nós vimos aí que o Covid ele foi o maior agente de transformação digital. Então, ele deu um impulso muito grande em todo o Brasil. Como que tem sido encarar essa transformação no agronegócio, Paulo? Olha, vamos lá. Bom, primeiro Covid e agronegócio, tá? Antes de falar da transformação digital. Graças a Deus, o setor que menos sofreu, um dos setores mais resilientes, né, é sempre o agronegócio, e a pecuária não foi diferente esse ano. Então, a gente não esperava que a pandemia fosse passar bem ao lado, e passou muito ao lado mesmo do nosso negócio, graças a Deus. A gente está crescendo muito, né, abril, maio e junho abril foi faturamento recorde da história da empresa, maio foi faturamento recorde da história da empresa e junho foi faturamento maior que maio. Então, uma coisa totalmente inesperada, então passou um pouco ao lado. O que eu quero dizer com isso, consequentemente, é que não nós especificamente, mas muita gente do agro em si não mudou muito a forma do dia a dia do trabalho, até porque o campo não muda, não tem como fazer home office na roça, no curral, e enfim, a hora de colher, a hora de colher, a hora de plantar, a hora de plantar. Então, a operação do agronegócio em si, não mudou tanto. A operação da indústria ligada ao agronegócio, aí não tem nada a ver de ser agro, mas por ser indústria, aí mudou muito. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer que esse desafio foi muito complicado, porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente nunca pode prever nada, então a gente fez um monte de previsões, de imaginar que a gente ia para faturamento zero e aquela loucura toda, de repente acabou não acontecendo. E, em razão da pandemia, tinha muita gente em grupo de risco na empresa, funcionários mais antigos. A primeira coisa que a gente fez, no dia 16 de março, todo mundo que era grupo de risco, a gente afastou. Todo mundo. E a gente não tinha negócio de home office aqui. A gente tem dois caras de tecnologia que moram em São Paulo, e o resto não tem home office, principalmente a equipe comercial, uma equipe já mais antiga. E é uma coisa que é uma vontade que eu sempre tive, que eu sempre bati com meus diretores, falei, gente, vamos colocar esse pessoal para fazer atendimento virtual. Não, porque não dá, porque a pecuária não vai admitir isso, porque se você não for lá mostrar o catálogo de papel para o cara não vai comprar. Falar, gente, pelo amor de Deus. E graças a Deus veio a prova de que não precisa. Né? O contato físico ele é importante em alguns momentos e para algumas circunstâncias, mas muita coisa não vai ser mais como era. Então, eu não preciso mais agora provar para a minha equipe que com Zoom e com uma apresentação bem feita, compartilhando tela, ele pode dar um show, ele pode fazer o que ele quiser. Aliás, às vezes ele pode ter um nível de liberdade, às vezes até maior com o cliente dele, resolver problemas, tirar pedido online, fazer o CRM muito mais rápido, sem perder tempo do cliente, sem se expor, sem gastar dinheiro da empresa, enfim. Sob o ponto de vista comercial de atendimento, assim, eu estou repensando e estudando tudo e muito feliz, porque veio essa tragédia veio para nos ensinar algumas coisas boas, e uma delas está sendo isso, né? O approach ao cliente, o approach ao parceiro de negócio. Quer dizer, eu moro em Dracena, a fábrica aqui em Dracena, a gente tem negócio no Brasil inteiro. Eu ia toda semana para São Paulo. Às vezes eu saía daqui para ir fazer uma reunião no voo da madrugada e voltava à noite. Nunca mais vai acontecer isso. Né? Para que eu vou? Estou fazendo um bate-papo com você aqui, reuniões todas de Skype, e quando for preciso, obviamente, alguma coisa muito... e aí não vou nem dizer importante, porque importante a gente resolve por Skype também, por Zoom. Quando houver um pouco mais de
cerimônia, né? Se tiver que haver algum pouco de alguma coisa mais de sacramentado, uma coisa mais de manifestação, assim, de contato, aí vai ser importante. Mas do resto, eu acho que vai funcionar muito bem. A tecnologia está muito pronta para isso. Coisas muito pontuais, né, Paulo? Aí, no caso, seria mais interessante Isso, o sem presencial. dúvida. Paulo, nós sabemos que a Coima, assim, né, como a maioria das companhias brasileiras, ela se importa com o impacto que a sociedade como um todo teve devido ao momento que a gente vem vivendo, né? E teve um impacto, assim, muito grande. Então, como que vocês se posicionaram frente a isso e quais ações vocês tiveram em prol? A gente, toda vez que a gente fala de ajuda, de sociedade, a gente nunca sabe se a gente está fazendo o nosso melhor, né? A gente sempre procura fazer o nosso melhor dentro do nosso tamanho. Nós somos uma empresa de tamanho pequeno para médio, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Isso é uma coisa que é do DNA da empresa, do espírito do meu avô e minha avó eram assim, meu pai, meus tios, e a gente pode mudar um monte de coisa, mas isso a gente não muda, que é entregar um pouco. Isso até faz parte dos nossos princípios, de dividir um pouco, devolver um pouco para a sociedade um pouco daquilo que a gente ofere, né? Quando a gente fala sociedade, é para os nossos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a primeira coisa que a gente fez na primeira semana de Covid, quando a gente viu aquela coisa toda acontecer, eu comecei a olhar aqui e vi o hospital aqui entrando numa situação crítica, que faltava álcool, faltava máscara, faltava tudo, e olhado para cá e para lá sem saber o que ia acontecer. Não tinha luva, né? Não tinha álcool nas primeiras semanas e tal. A primeira coisa que eu fiz, eu criei uma campanha aqui da Coima, e parte do nosso faturamento e passou a ser revertido para hospitais. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. Então, a gente começou a abrir um canal para hospitais, a gente começou a fazer regionalizado, né? A nossa intenção era fazer para cada cidade que a pessoa morasse, sei lá, no Marabá, fizesse uma compra, a gente reverter para o hospital de Marabá. Mas isso acabou ficando muito complexo, né? Então, a gente começou a reverter para os hospitais da cidade, da região, até porque não tem fim, né, a verba para as necessidades, e a gente acabou abrindo para alguns hospitais que acabaram também tendo esse auxílio. Então, reverter, e não só financeiramente, né, além de financeiramente, tentar fazer as coisas se concretizarem. Por exemplo, precisava de álcool 70%. Não adiantava você ter dinheiro, não tinha o álcool, né? Então, sim, o hospital não tinha o álcool, então a Coima ia lá e dava um jeito de arrumar o álcool, ia lá com a usina, tinha os contatos, tinha os relacionamentos, de repente estava lá um caminhão-pipa de álcool aqui, máscara, não tem máscara, né? PFF2, que é a máscara que os hospitais precisavam, pô, não adianta ter dinheiro. Beleza, a Coima ia lá e conseguia com parcerias trazer da China e trazia máscara. Então, a gente começou a fazer isso. No segundo ponto, a gente criou uma campanha aqui, né, que foi uma campanha que eu peguei isso pessoalmente, chamado SOS Dracena, e aí eu juntei todos os supermercados da cidade aqui e criei uma campanha para resolver dois problemas. Continuar resolvendo os problemas de saúde, mas também começar a resolver os problemas das pessoas que começariam a entrar em situação de vulnerabilidade por perder empregos. Então, o que a gente fez? Juntei todos os supermercados da cidade, pegamos um valor de custo, criamos uma cesta de alimento e de higiene, né, incluindo, além da comida, material de limpeza, água sanitária, sabão em pedra, porque isso não vem na cesta básica, né? A gente criou uma cesta, colocou um valor de R$ 39,90, né? Criei vouchers, né? Fizemos aí 11 mil vouchers, né? E aí pegamos esses vouchers, fizemos uma super campanha, fizemos uma venda enorme desses vouchers, e aí a gente teve aí em menos de um mês mais de 5 mil famílias atendidas aqui, e a gente ampliou essa campanha para várias cidades do município, ficou bem conhecido e tal, e muita gente acabou pegando, tinha gente de BH fazendo, então foi uma corrente muito bacana do bem. Então, basicamente, a gente trabalhou com isso. Preocupação especificamente com hospitais e preocupação com pessoas em situações de vulnerabilidade. E quando eu falo isso, foi uma preocupação um pouquinho mais detalhada. As pessoas de vulnerabilidade, em geral, que elas sempre estão em vulnerabilidade, elas estão sempre no radar das assistências sociais de todos os municípios. Nesse momento, eu entendi que ia ter um grupo e uma faixa de pessoas que nunca passaram
por isso que iriam passar. Então, aquele pessoal do comércio, aquele pessoal que vende, sei lá, SP-Cap na rua, vende um doce na rua, que nunca dependeu de cesta básica, ia depender de cesta básica. Então, ia ter um grupo que ia estar fora do radar da assistência social. E foi esse grupo que a gente pegou. Pegou as associações comerciais, falou, gente, quem está desempregado? Quem que perdeu o emprego? Vamos ajudar essa turma. Então, basicamente, a Coima trabalhou nessas duas frentes. Sensacional, Paulo. Bom, estamos chegando ao fim, então, do nosso bate-papo. E eu queria te pedir uma mensagem de otimismo para os inúmeros microempreendedores e empresas aí passando por dificuldades nesse período, né? Então, que dica ou mensagem você daria para os pequenos e médios negócios? Olha, nossa, tem muita coisa para falar, mas uma vez me falaram, logo que comecei a trabalhar aqui, que eu saí da minha carreira, eu cheguei extremamente com medo, porque você imagina, não sabia nada de negócio, era um funcionário público, um dia eu era uma autoridade, outro dia eu não era nada, né? E com um monte de problema para resolver, e me contaram que em momentos de crise é o momento que a gente cresce. Eu sempre achei uma babaquice isso. Isso é bullshit, é teoria. E eu aprendi de fato que uma das coisas mais importantes que acontecem na nossa vida são os momentos que nos incomodam, né? E se você conseguir enxergar o momento do incômodo, de fato, você se transforma de uma forma que você jamais imaginava. Quer dizer, a Coima, quando ela recebeu o prêmio da Forbes, nós estávamos num momento super difícil, em vários aspectos, aspectos econômicos, aspectos familiares, aspectos tecnológicos, incertezas, medos. Puxa, será que dá certo? Você se questiona, seu propósito de repente vem, a coisa acontece. Então, assim, a questão é, bom, pense se você é empreendedor, porque se você for empreendedor, eu não tenho conselho nenhum para te dar. Porque você já sabe do que eu estou falando. Né? Se você é empreendedor, o que vai te mover é o desejo de concretizar as coisas. Né? E, obviamente, o dinheiro vai ser uma consequência disso. Se você é empreendedor, você vai saber que o medo é importante para você, mas é ele exatamente o trampolim para você conquistar aquilo que ninguém ousa tocar. Né? Se você é empreendedor, você sabe, né, como Platão, no mito da caverna, que o mundo está dentro da gente e fora da caverna, não o inverso. Né? Então, você sabe do que você precisa fazer. Né? Se você é empreendedor, você sabe que vai ter dia que você vai ter dinheiro, vai ter dia que você não vai ter dinheiro. Vai ter dia que você vai estar trabalhando, andando com um carro bacana, vai ter dia que você vai estar andando de carona, porque você pegou esse dinheiro para investir em alguma coisa que todo mundo, se depender do que as pessoas iam falar para você, você não ia botar o dinheiro lá. Você ia, pega esse dinheiro, compra seu carro e larga de ser bobo. Se você é empreendedor, você sabe que não funciona assim. Né? E se você é empreendedor, você sabe que tudo isso vale a pena no final, porque você está sendo um agente absolutamente de transformação de um país que é protagonista em produção e passa a ser atacado até por vários outros países em razão deste próprio protagonismo. Há vários discursos e vários pretextos, mas que de fato é esse incômodo que a gente faz, que faz o Brasil ser o que a gente é. Então siga adiante, siga seu coração, né? Não tenha medo, e no momento que você tiver difícil, com vontade de desistir, você lembra que você escolheu isso para você, basicamente isso. Sensacional, Paulo. É um momento de redescoberta, né? Acho que para todos nós. Quero agradecer imensamente o nosso bate-papo, muito rico, sem dúvidas, muitas dicas sensacionais você passou aqui pra gente, ficaram ali guardadinhos conosco. E eu os convido, quem ainda não viu o primeiro vídeo, volta lá na tela principal para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Paulo e depois revejam esse vídeo que está sensacional. Bom, tomara que a gente possa nos ver em breve, mas dessa vez presencialmente. Se Deus quiser, vamos sim. Tá esperando isso. Paulo, muito obrigada pela sua atenção, pela dedicação nas respostas. Obrigado, Tamires. Eu que agradeço. Um grande abraço, sucesso. Espero que a gente esteja juntos aí no próximo evento. Sem dúvidas. Até a próxima, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.